Sejam muito bem-vindos ao canal de Mimoso para o Mundo. Se vocês estiverem gostando, deixem os seus likes e deixem os seus comentários. E se você não estiver gostando, também você pode deixar o seu dislike. Hoje eu queria falar com vocês um pouco sobre a palavra de Deus, desabafar um pouco, né? E falar um pouco sobre a palavra de Deus, num texto que está lá em João capítulo 4, que fala de Jesus e o encontro dele com a mulher samaritana. E esse texto, ele é um texto que ele me comove muito, porque tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje nos dias atuais, né? Que é sobre a questão de imigração, né? De relacionamento de pessoas de uma região X com outra região X, e essa questão do imigrante, né, não ser bem-vindo, né. Eu vejo nesse texto isso, né, porque os judeus, eles não se comunicavam com os samaritanos, que era um dos povos que vivia ao redor, né, eh, ali, do povo hebreu. Então era um povo misturado, que era uma mistura de povos, e aí com o mix das 2 das nações, né, que ali em volta do povo de Deus, ali do povo considerado o povo judeu, era o jebuseus, perizeus, gigazeus, era muito. E tinha os samaritanos. E os judeus não se comunicavam com esse povo. E Jesus passando ali pela Galiléia, mais ou menos na cidade de Sicar, se eu não me engano, João capítulo 4, ele encontrou aquela mulher tirando água do poço, ele estava com sede, os discípulos, eles estavam ali fazendo evangelismo, evangelizando, ganhando muitas almas para Cristo naquele período. Os discípulos batizavam muito ali naquela região. Estava havendo assim um grande avivamento ali naquela região. E Jesus encontra essa mulher pedindo água, ele foi pediu água, estava com sede, e ela vira para ele e diz: Senhor, como pode tu, sendo judeus, vir falar comigo que sou uma mulher samaritana? Os judeus não se comunicam com os samaritanos. Aí ele diz para ela assim, até tem um cântico, né, que eu gosto muito de Osés, que é Osés de Paulo, se eu não me engano. Não sei se é Osés de Paulo, porque esse aí é o que eu cantava mais nas igrejas quando eu, né, louvava o Senhor no Brasil, nas igrejas, eu cantava muito música do Osés de Paulo, mas acho que não é Osés de Paulo, é outro cantor, mas a música ela diz assim, o que a mulher diz para Jesus, então ela fala assim: Senhor, por que me pedes desta água? A terra em que tu estás não te acolhe. Ela vira para Jesus e diz que a terra onde ele está não acolhe ele, porque eles não se comunicavam. Aí ele responde para ela: mulher, se tu soubesses quem te pede, esquecerias toda a tradição. Eu sou a fonte eterna de água viva, a água que jorra de Deus. Aí ele diz: a água que te peço me refrescará, a água que te dou te iluminará. E o cântico vai assim. Então ele diz: mulher, se tu soubesses quem te pedes, esquecerias toda a tradição. Eu sou a fonte eterna de água viva, a água que jorra de Deus. E ali Jesus disse, começou a conversar com ela, bater papo com ela, e diz: vai chamar teu marido. Porque ele queria também falar sobre as boas novas para o marido dela. Ela falou assim: Senhor, eu não tenho marido. Aí ele vira para ela e diz: disseste bem, esse não é seu marido, porque você já teve 5 maridos. Olha. E Jesus está ali conversando com aquela mulher.
sem nenhum tipo de embaraço, sem nenhum tipo de restrição, porque ela era considerada uma mulher adúltera. E uma samaritana, e os judeus não se comunicavam com os samaritanos, mas Jesus não. Ele vem nos dar uma grande lição, porque Jesus, meus queridos, vem para as minorias. E nós, como servos de Deus, estamos esquecendo disso. É isso? É inadmissível que um servo de Deus esqueça que Jesus veio pelas minorias, por aqueles que estavam apartados de tudo, da sociedade, de tudo que os judeus acreditavam. Jesus veio buscar e salvar quem se havia perdido. Lembra do pastor das ovelhas? Quando ele estava com todo o seu rebanho ali, mas faltava uma ovelha. E ele vai em busca da ovelha que saiu do aprisco. Ela se perdeu e precisava ser achada. É assim o nosso Deus. Ele vai em busca daqueles que a palavra de Deus diz, né? Ele mesmo diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele as conhece e delas ele é conhecido. Que coisa maravilhosa é a palavra de Deus. O pai, lá na parábola do filho pródigo, o pai vai em busca do filho perdido. O outro filho reclamou, mas o outro filho, ele não estava preocupado porque o filho estava ali com ele, mas aquele que tinha se perdido era aquele que precisava buscar. Hoje nós estamos vendo uma inversão de valores. Hoje a gente, como servo de Deus, se acha, muitos, claro, não são todos, se acham melhores do que o outro porque ele aceitou Jesus como Salvador e o outro está em pecado, mas eu aqui estou salvo. E ao invés de nós olharmos para aquela pessoa com um olhar de misericórdia e procurar trazê-la para o rebanho, a gente quer se afastar, porque nós somos perfeitos, sem pecado, sem mácula. E a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós não somos perfeitos. Perfeito só existe um. Nós temos que buscar a perfeição. Mas isso não quer dizer que a gente vai encontrar, porque a gente é falho, a gente é pecado, a gente é pecador. A gente erra quase todo o tempo. E quando nós vemos essas pessoas menos favorecidas, tem muita gente que fala assim: nossa, como você é uma cristã liberal. Eu não sou liberal. Sabe o que eu falo? As pessoas dizem, né? Eu sou uma pessoa muito conservadora nas pautas de costumes. Muito conservadora. As pessoas se enganam comigo. Sendo que eu não posso fazer nenhuma imposição ao outro de querer que ele seja como eu sou e acreditar naquilo que eu acredito. Não. Eu tenho que dar testemunho daquilo que eu creio, do nosso Jesus, eu tenho que dar testemunho dele para que eu possa ganhar outros.
Quando essa mulher chegou para Jesus e diz assim, Senhor, onde tenho que adorar? Ali na conversa também, João capítulo 4. Em Jerusalém ou Samaria? Aí ele disse para ela, mulher, haverá um dia em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai busca. Ou seja, Deus busca de nós uma perfeita, ou buscar pelo menos a gente tentar procurar ter uma perfeita adoração, buscar essa perfeita adoração, em primeiro lugar, na nossa casa. Porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa casa. Então nós temos que buscar ser perfeitos adoradores na nossa casa, com o nosso vizinho, no nosso trabalho. Aonde quer que o servo de Deus for, ele é a igreja de Cristo. Ele é o representante da igreja de Cristo. Porque o Espírito Santo tem de habitar em nós. E quando o Espírito habita em nós, nós somos pessoas diferentes. E o que nós estamos vendo hoje é a igreja perdendo a sua integridade, a sua essência. Eu escutei outro dia um programa, as pessoas dizendo assim, as pessoas mais racistas, mais preconceituosas são os evangélicos. E aquilo me doeu muito, porque eu me senti atingida. Eu falei, nossa, ele disse que a gente é preconceituoso, que a gente é racista, que a gente é homofóbico, xenofóbico, a gente é tudo isso. Caramba! Eu não estou dizendo que são todos, mas é uma grande maioria que estão dentro das nossas igrejas, prejudicando os verdadeiros cristãos que querem pregar a genuína palavra de Deus. Muitos até perseguidos, que acabam até se distanciando, saindo da igreja. Eu mesma sou uma que hoje não frequento mais a igreja. E às vezes eu ficava me perguntando, nossa, será que eu estou tão errada assim? Será que meu pensamento é tão diferente assim dos irmãos? Porque eu digo que nós temos que ser mais misericordiosos, e o que eu pude perceber é que a igreja está perdendo a sua integridade. E a gente precisa retornar a isso. Nos preocupar com o outro, assim como Jesus fez. A igreja é um hospital, tem de estar aberta para receber a todos. Não os que já são de Deus, mas para aqueles que ainda necessitam da misericórdia de Deus. E nós é que temos que mostrar. Tem até um livro antigo que diz, em seus passos, o que faria Jesus? Hoje nós estamos vendo o povo se distanciando. E se nós começarmos a olhar, prestar atenção no que Jesus faria em todas as circunstâncias da nossa vida, a gente começar a olhar para o Mestre, não olhar para os homens, mas não olhar para os homens, não olhar para os poderosos, mas olhar para Cristo e ver qual seria a atitude que ele teria em aliás, em todas as circunstâncias da nossa vida. Porque esse lugar aqui não é nosso, como eu disse, nós estamos só aqui de passagem. E a começarmos a amarmos uns aos outros, assim como Deus nos amou, e ter misericórdia.
e que Deus possa ter misericórdia também de cada um de nós. Até o próximo vídeo.